gostaria de compartilhar, dando sequência àquilo que o pastor Ricardo já tem ministrado. Então vamos avançar diretamente para o texto, para que possamos ser rápidos. Eu queria que você abrisse aí Gênesis capítulo 2, livro de Gênesis capítulo 2, a partir do verso de número 21. Vamos ler o verso 21 e o verso de número 22. Está falando sobre relacionamento familiar hoje, irmãos. Aleluia, Jesus. Se por acaso você perder algum trecho aí, depois você vai lá no YouTube e ouve de novo, né, porque vamos ter que ser rápidos. Então, verso 21 do capítulo 2 de Gênesis, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos. Então o Senhor Deus fez cair um sono sobre ele, e adormeceu. E tomou essas costelas e fechou no lugar. Amém, irmãos? Eu queria que nós meditássemos um pouco nesse texto e nesse assunto, porque nós estamos vivendo um tempo em que, e glória a Deus que o pastor Ricardo tem percebido, tem tido essa percepção, nós estamos vivendo um tempo de dificuldades, não somente na área da saúde, mas principalmente na área dos relacionamentos. E a família, principalmente a família, os casamentos, têm sido bombardeados nesses dias pelo inferno. Tem um programa, né, de aventura, eu sempre gosto de assistir esses programas de aventura, que é assim: se você sobreviver, aí você casa. Um casal tem que ficar lá não sei quantos dias lá, né, na floresta, lá com todas as dificuldades. Então, se você sobreviver, você casa. A minha intenção hoje aqui dizer para você é: se você casou, sobreviva nesses dias, em nome de Jesus, amém? Resista, porque o Senhor vai nos dar graça, amém, irmãos? Eu queria falar sobre algumas necessidades específicas, né? E aqui eu vou dar alguns fundamentos, porque é aquilo que o pastor Ricardo já tem falado. Necessidades que precisam ser supridas tanto no homem como na mulher, para que esse casamento sobreviva, para que ele, além de sobreviver, prospere e avance. Esse é o nosso grande desafio nesses dias. E Provérbios capítulo 24, ele dá algumas direções muito interessantes, alguns princípios muito interessantes. Provérbios 24, 3 diz assim: Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Então nós vemos aqui um processo de Deus, né, de você adquirir conhecimento, de você adquirir inteligência e você edificar. E esse lar que o Senhor nos deu, que está edificado sobre ele, sobre a rocha que é Cristo, ele venha prosperar. Porque o texto diz que haverá bens e todo tipo de prazer nessa família, né, e falando sobre um todo como a igreja. Então, sabedoria, conhecimento e inteligência. Mas se você fizer o caminho inverso, você vai perceber que a sabedoria é o conhecimento que foi entendido e colocado em prática. Vou repetir. A sabedoria é o conhecimento que foi compreendido, entendido e colocado em prática, que é exatamente isso que Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, quando ele diz que o homem prudente é aquele que edificou a casa sobre a rocha, é aquele que observa e pratica. Ou seja, que usa a sabedoria. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque não adianta nós pensarmos que por termos o Espírito Santo vai resolver tudo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos lembraria, traria à memória aquilo que nós aprendemos. Ou seja, o conhecimento, a inteligência, a sabedoria que nós adquirimos. E é isso que eu quero transmitir para os irmãos hoje. Então nós temos no casamento algumas necessidades que precisam ser supridas para que o casamento avance, para que o casamento prospere. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Pedro 3,7, Pedro orienta: Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida.
para que não se interrompam as suas orações. Então é necessário discernimento, sabedoria, conhecimento. Então existem algumas necessidades que precisam ser supridas. E eu vou falar duas necessidades na vida do homem que a mulher tem que ter o cuidado de supri-las para que o seu casamento sobreviva e prospere. E a primeira necessidade do homem é sexo. Eu sei que ao falar disso, talvez alguns fiquem pensando, sexo, eu acho que eu me lembro disso ainda. Que bom, irmãos, que bom. Porque essa é a necessidade fisiológica de todo homem. Porque o homem tem essa responsabilidade de gerar, de procriar, de perpetuar a espécie. Mas aí a gente encontra, lidando com casais, irmãs que elas tentam ser espirituais demais e acabam negligenciando a necessidade do homem ter sexo. E ela muitas vezes não supre essa necessidade. Veja, algumas irmãs reclamam quando o marido muitas vezes querem ter sexo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ela acha que é muito. Mas deixa eu falar algo para você, nesse tempo de pandemia, de quarentena, que ele está mais tempo em casa, filho, vai aumentar a frequência. Quem dá um glória a Deus aí? Os homens não vão dar glória a Deus, não? Ô irmão, acorda. Jesus, eu estou querendo te abençoar, homem de Deus. Então veja, é claro que ele vai querer ter mais relações sexuais nesse período. Ele vai querer balançar o pé da roseira mais vezes, irmãos. E você, mulher, tem que estar sensível, atenta a essa necessidade. Mas algumas mulheres acham que o marido está com algum problema, porque está querendo sexo mais do que o normal. Então é muito sério isso, porque, veja, Provérbios 27:7, eu vou dar uma dica importante para as mulheres aqui. Provérbios 27:7, olha o que diz a palavra de Deus. A alma satisfeita rejeita o favo de mel, mas a alma faminta até o amargo parece doce. Então, resumindo, para as mulheres, satisfaça o seu marido nessa área, para que quando ele vê uma mulher na rua, por mais bonita que seja, ele esteja enjoado daquilo, que ele já experimentou muito, ele fala assim, não quero, estou satisfeito. Quantas irmãs dão glória a Deus aí? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Outra coisa e outra necessidade do homem, importante, o homem precisa de paz, paz doméstica, paz no lar, ou seja, sossego. Então no final do dia ele sai da agitação do seu trabalho, da correria do seu trabalho, ele chega em casa e quer encontrar um lar cheio de paz. O problema é que Provérbios diz que a mulher tola, imprudente, ela destrói o seu lar com as próprias mãos. Então veja, é necessário que esses probleminhas que parecem pequenos, mas que no decorrer do casamento, elas vão se perpetuando e vai chegando a hora que o homem ele não aguenta mais. Então, por exemplo, a mulher que fala demais, a mulher que não cuida, a mulher que é preguiçosa lá em casa. O homem vai tolerando por algum tempo, ele vai ali sendo um pouco paciente, mas chega uma hora que ele não aguenta mais. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado, Provérbios diz que nós devemos tomar cuidado com as raposinhas pequenas, porque são elas que destroem o milharal. Ou seja, são os pequenos problemas, pequenas dificuldades no dia a dia que vão se acumulando, mas que no decorrer do tempo vira um problema sem solução. Me lembrei agora de uma pequena historinha que o caipira decidiu sair da roça e morar na cidade. E aí ele juntou suas coisas e quando estava chegando perto da cidade, ele viu o trem. Nunca havia antes visto um trem. E ele viu o trem, ficou tão encantado com aquilo, tão maravilhado. Ele ficou na linha do trem e quis abraçar o trem. Ficou na linha do trem, na frente do trem. E o trem veio e pegou ele de cheio, mas arrebentou ele, jogou longe, quebrou ele inteiro. Ele caiu lá, socorreram ele, ficou 3 meses no hospital, se recuperando. E saiu de lá. A hora que saiu ainda mancando com a sua muleta, estava passando em frente a uma loja de brinquedos. E quando passava em frente à loja de brinquedo, ele viu um ferrorama lá, um trenzinho de brinquedo, circulando, andando, se movimentando. Ele com o trauma que tinha vivido,
pegou a sua muleta, quebrou a vidraçaria da loja, entrou, virou a mesa e arrebentou o trenzinho. Quebrou tudo. As pessoas, sem entenderem nada, ficaram olhando para ele. Depois que ele olhou à sua volta, aquele monte de gente olhando para ele, ele olhou para a turma e fez assim: gente, vocês não sabem, isso aqui tem que matar enquanto é novo, porque depois que cresce é um problemão. É assim os problemas do casamento. Então a dica que eu quero dar para as irmãs: que o seu marido, que o seu esposo tenha paz ao chegar na sua casa. Provérbios 27:15 diz: a goteira contínua no dia de chuva e a esposa briguenta são iguais. Eu nunca vi até agora um homem ou um casamento que se sustentassem por muito tempo, o homem ouvindo a mulher no seu ouvido. Você sabe que essa era uma estratégia na antiga União Soviética, que os guerrilheiros usavam para torturar aqueles que eles pegavam e eles queriam obter informações. Então a forma deles torturar, como era? Eles amarravam o camarada e deixavam a goteira constantemente caindo sobre a cabeça dele. Chegava uma hora que ele ficava cansado, ele queria dormir, mas aquela goteira constantemente na cabeça dele, ele não suportava. E o resultado disso era o quê? Essas pessoas, elas ficavam loucas, de tão terrível que é isso. Então uma dica que eu dou para você, irmã: tome cuidado e gere paz no seu lar. Supra o seu marido sexualmente e supra ele nessa área dele ter paz e de ter sossego na sua casa. Que a sua casa seja conhecido pelo seu marido, pelos seus filhos, através de você, um lugar de paz e de tranquilidade. Amém, irmãos? Agora eu vou falar as necessidades das mulheres, as necessidades que precisam ser supridas nas mulheres, e nós homens que temos que suprir. Então o homem precisa ser bonito, o homem precisa ser inteligente, precisa ter dinheiro, precisa ser bom marido, precisa ser bom esposo. Brincadeira, irmãos, tem algumas necessidades aqui. Então a primeira necessidade que a mulher tem e que nós homens devemos supri-las é afeição, necessidade de carinho, necessidade de atenção. É um grande desafio, porque o que elas mais precisam é o que nós menos temos para oferecer. Porque é uma dificuldade para nós isso. Então, alguns maridos são homens de Deus, eles têm o Espírito Santo, são fiéis, mas o bicho é bruto, o bicho é chuco. E muitas vezes ele tem a delicadeza de um jegue. Eu me lembro que, logo quando eu comecei a namorar a pastora Solane, então eu não tinha muita paciência para ela entrar no carro. Então eu entrava no carro, estava rápido, já ligava e já ia embora. Mulher, para entrar no carro tem que arrumar o vestido, tem que tirar o sapato, não sei o que, tem todo um ritual. E eu não tinha paciência. Por umas 3 vezes eu acabei quase que derrubando ela, porque eu ligava o carro e saía com a porta aberta e ela ficava para trás. E um dia, na 3ª vez, ela falou: na próxima vez, se você não tiver o mínimo de educação e de delicadeza, a gente não anda mais junto. Algo que eu precisei aprender com as dificuldades, com as lutas, para lidar no casamento. E todos nós, veja, o casamento é algo desafiador, mas é isso que nos leva a crescer. Então nós, homens, precisamos sim nos esforçarmos para dar essa atenção e esse carinho que as mulheres precisam. Ser cortês, ser romântico, ser carinhoso. Ah, pastor, mas você é sempre assim? Você faz sempre isso? Claro que não, por isso que eu vim sozinho hoje, para não me comprometer. Mas a gente tem que se esforçar, nós homens. Temos que nos esforçar para agradar também as esposas. Efésios 5:25 diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então veja, como é que Cristo amou a igreja? Um desafio para você, homem, nesses dias, descobrir como Cristo amou a igreja, para que você possa amar a sua esposa. Às vezes são detalhes simples, que para nós é irrelevante, não tem importância, mas para a mulher tem uma importância tremenda. Eu me lembro que, logo no início do meu casamento, eu esqueci, logo nos primeiros anos, eu esqueci a data de aniversário dela. Cabeção, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque eu passei por um trauma e uma dificuldade tão grande que nunca mais eu esqueci. Traumatizou. Agora a primeira coisa do ano, a primeira coisa, que dia que é o aniversário dela, quando vai ser, que dia vai cair. Por quê? Porque são as circunstâncias da vida, os problemas que nos vão fazer crescer, para que possamos suprir as necessidades das nossas esposas.
Quem tem um homem aí que diga amém? Aleluia, Jesus. Outra coisa, as nossas esposas precisam de diálogo, precisam de conversa. Ela precisa de interação verbal. A mulher, para ela se sentir satisfeita, ela precisa de não sei quantas mil palavras. 20 mil palavras por dia é muita coisa. Haja ouvido, irmão. Mas é o nosso grande desafio. Nós temos que abrir o nosso coração e abrir os nossos ouvidos para ouvir as nossas esposas, ainda que muitas vezes seja desagradável e desconfortáveis para nós. Então é necessário, sim, principalmente nesse tempo em que os casais estão mais tempo juntos, dentro de casa, é necessário conversar sobre os filhos, conversar sobre as emoções, conversar sobre algo que ela gosta. Você sabe, é importante conversar sobre sexo, praticar também. É importante conversar sobre dinheiro. Por quê? Porque são dúvidas que as nossas esposas têm, que elas precisam ser supridas nesse aspecto. Mas quantos de nós, a mulher está falando e nós estamos lá, ou em frente ao celular, ou em frente à TV, e a nossa linguagem é uma linguagem monossílaba. Tá, ok. Entendi. Mas não há diálogo, não há conversa, não há interação. Por isso, chega de noite, você quer dormir, a sua esposa quer conversar, porque durante o dia você não deu atenção suficiente, não conversou o suficiente. Conversa com ela durante o dia, para que à noite você durma em paz, amém? Aleluia, glória a Deus. Terceira coisa muito importante para as mulheres, irmãos, e que nós homens, alguns não ligamos muito e até fugimos, é segurança financeira. As nossas esposas, mulheres casadas, precisam se sentir financeiramente segura. É uma necessidade básica da mulher, porque ela administra os recursos no lar. E ela sente muitas vezes o que está faltando, qual que é a dificuldade, as restrições que há no lar. E é necessário que nós, homens, possamos transmitir uma determinada segurança. Não estou dizendo que você tem que ter dinheiro toda hora para esbanjar, mas que a sua esposa precisa saber é que você, homem, fará o possível e o impossível para prover os recursos que é necessário. Eu acho que é muito angustioso para uma mulher, e as jovens aqui já vão aprendendo, que é casada com um camarada que é braço curto. O que é essa expressão braço curto? Camarada que não gosta de trabalhar. Camarada que fica se escorando no governo, fica se escorando na aposentadoria da mãe, fica se escorando no emprego da esposa, mas ele mesmo não tem coragem de ir trabalhar e conquistar, seja no que for, da maneira que for, por mais difícil que seja. Então isso transmite segurança às nossas esposas. Não estou dizendo que você tem que ter dinheiro toda hora, lembre-se, mas a sua esposa precisa ver em você uma postura e uma atitude de conquistar, de querer prover. Quantos homens dizem amém? Aleluia, Jesus. Então veja, nesse tempo de pandemia, né, de quarentena, há sim um problema muito sério entre os casais. E esses problemas são financeiros também. Então, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a gente encontra agora mais facilidade de compra pela internet. Algumas pessoas estão extremamente oprimidas na sua alma. E elas caem numa armadilha de comprar sem necessidade. Seja como uma fuga, como um escape, como um alívio para suas dores emocionais. E isso traz problemas financeiros, acaba sendo uma armadilha. Ela acaba suprindo na área emocional muitas vezes algo que é apenas momentâneo, mas gera um problema que pode se perpetuar por anos aí na área financeira. Então veja, é algo tão sério que o número de divórcios cresceu assustadoramente em todos os países onde houve pandemia, ou na sua grande maioria, o número de divórcios cresceu assustadoramente. E qual que é o principal motivo desses divórcios? Problemas financeiros. A maioria da separação é por problemas financeiros. Então às vezes a esposa não tem a sabedoria de entender que agora ela vai ter que cortar gastos, ela vai ter que administrar melhor. Quando ela não entende isso, ela gera ansiedade, insegurança e conflito dentro de casa com o marido. Talvez seja isso que esteja roubando a sua paz no seu lar. Veja, a situação para alguns casais é tão crítica, irmão, que se o marido chamar a mulher de meu bem, o banco confisca. Porque a situação financeira não está fácil.
Então é necessário que você, mulher, escute, é lógico que o homem ele tem a responsabilidade de prover os recursos no lar, mas a mulher também precisa ajudá-lo administrando, cuidando de forma sábia. Amém? Tem um testemunho, irmãos, rapidamente, antes de começar esse período de pandemia, algo que eu não fazia com muita frequência era sentar com a minha esposa e ajustar as finanças. E aí nós passamos por algumas dificuldades, e aí Deus foi nos ensinando, nos orientando a sentar juntos, porque nós homens sabemos que há o problema. E porque sabemos que há o problema, a gente não quer encarar de frente, porque muitas vezes esse problema é conosco. E aí, durante esse período, alguns meses antes da pandemia, o Senhor foi nos orientando e nós fomos sentando, eu com a minha esposa, a gente orava, conversava e sentava para colocar as finanças em ordem, coisas que nós não fazíamos antes. E quando chegou esse período de dificuldade, esse período de pandemia, nós estávamos com a nossa vida financeira ok, em ordem, tranquilo. Porque já pensou, se você entra num período de crise como esse, já com muitas dívidas, com problema financeiro dentro de casa? Por isso que tem muitos casais sofrendo. Isso leva até à separação. Então veja, é necessário que nós venhamos nesse momento nos sujeitar uns aos outros para lidar com esse problema. Então Provérbios, Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Então é necessário que o casal sente-se, avalie, ore antes, para que não haja briga e confusão ao tratar dessa área. É algo muito importante, é algo muito sério. Que às vezes a gente vai deixando passar e o problema se agrava. Para encerrar, a esposa precisa saber que o seu marido está comprometido com a família. Comprometido, não só envolvido, mas ele está aliançado verdadeiramente com a família. Ou seja, o homem quer uma casa tranquila, mas a mulher quer um homem compromissado com as necessidades dela, com as necessidades do lar e com a necessidade dos filhos. Então 1 Timóteo 5:8 diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que o incrédulo. Olha que versículo forte, irmãos. Forte. Então esses dias, muitas esposas talvez tenham lidado com pressões, tenham lidado com estresse, tem lidado com preocupações, porque às vezes tem um parente doente, ou tem uma amiga que contraiu esse vírus, e ela está debaixo dessa pressão e desse estresse todo. Além disso, ela tem que conviver agora, diariamente, com os filhos que antes estavam na creche ou na escola. E além de lidar com seus próprios filhos, muitas vezes tem que lidar com os filhos dos outros na célula, kids. E às vezes a sua mulher está sob uma pressão emocional, a ponto dela já estar oprimida. E você, homem, agora, precisa suprir a necessidade. E ela precisa encontrar você segurança e saber que você está comprometido com a sua esposa a ajudá-la nesse período de dificuldade e de luta. Você sabe, é sério o negócio, irmãos. Tem mães indo parar no hospital com problemas cardíacos porque começou a dar aula de matemática para o filho e não conseguiu. Que essa pandemia nos ensine a valorizar os nossos professores em nome de Jesus. Amém? Oh, meu Deus. Mas eu quero liberar uma palavra porque eu sinto da parte do Espírito de Deus algo muito forte. Muitas mulheres e até homens estão debaixo do medo, da ansiedade e da preocupação por conta desse vírus. Porque ele vai chegando perto. Enquanto está longe, enquanto está só na TV, tranquilo, mas quando alcança alguém da sua família, alguém que é próximo de você, aí você sente um pouco na pele. Mas o Senhor me trouxe à memória a passagem que Jesus está entrando na cidade. Jesus e seus discípulos e uma multidão estão entrando na cidade. E saindo da cidade tem uma viúva. O filho havia morrido, a viúva de Naim. E quando Jesus está chegando e aquele funeral, aquele cortejo fúnebre está saindo, eles se encontram ali. A morte e a vida se encontram ali. Só que a tradição judaica dizia que Jesus, como judeu, ele não poderia tocar no morto, porque se ele tocasse no morto ou qualquer coisa relacionada a defunto, ele ficaria impuro. Mas Jesus, contrariando tudo isso, Jesus fez o contrário. A Bíblia diz que Jesus tocou no caixão daquele homem e disse: levanta-te. E ele levantou. O que eu quero ensinar para você é o seguinte, que isso venha no seu coração e te traga paz e fé. Quando a morte tocou na vida, a morte não contaminou a vida. Mas quando a vida que estava em Jesus tocou na morte, ele viveu. O que eu quero dizer é que, ainda que esse vírus atinja alguém da sua casa, ou chegue na sua família, ou até em você,
O espírito de vida que há em você é mais forte do que o espírito de morte que está sobre esse vírus. E você vai vencer. Isso servirá de testemunho. E você vai ter ousadia para orar por outras pessoas. Eu sinto da parte de Deus o Senhor liberando a unção de cura para você, impor as mãos, e muitas pessoas serão curadas desse Covid. Além de você ser curado, porque a vida que está em você venceu a morte, Deus vai te usar para que muitas pessoas sejam curadas em nome de Jesus. E é isso que você, homem, tem que fazer. Eu queria que você que está no seu carro com a sua família, com a sua esposa, colocasse a mão sobre o ombro da sua esposa. Que os filhos orem pelos pais agora. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós cremos na tua palavra. Ela é verdade. A verdade não é o que a mídia diz, não é o que nós sentimos. A verdade não é aquilo que está à nossa volta. A verdade é o que a tua palavra diz, Pai. E nela nos apegamos com fé. E declaramos que o nosso casamento, que a nossa família está firmada sobre a rocha. Declaramos como Davi no Salmo 40, o Senhor me colocou sobre uma rocha, e o Senhor colocou um novo cântico em minha boca. Em nome de Jesus eu oro abençoando os casamentos. Eu oro em nome de Jesus declarando restauração. Eu, Pai, em nome de Jesus eu abençoo, declarando um novo cântico de alegria, de satisfação, declarando vinho novo sobre os casamentos, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, pastor. Deixa eu falar o que veio no meu coração agora para alguns casais. Quando o pastor Edmar falou sobre comprometimento. Se você ainda não é casado no papel, você está errado perante Deus. Você está em pecado. Então eu oriento que você ajuste isso. Algumas pessoas falam assim, mas eu não preciso disso. Eu falei, não usa aliança. Casais que não usam aliança. Aí eu, não, minha aliança está aqui, aponta para as crianças. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem noção, marido, como isso gera ansiedade e insegurança no coração da sua esposa. Se você for homem de verdade, você vai perguntar isso para ela. E você vai perguntar para ela, falar assim, olha, isso é fato? E ela vai abrir o coração e vai falar assim, é fato. Eu não estou dizendo que você tem que casar, fazer festa de casamento, não é isso. Eu estou falando para você ir lá e acertar a tua vida o mais rápido possível, em nome de Jesus. Se você perdeu a sua aliança e não anda mais, isso é um sinal. Isso é um sinal de comprometimento. Vai lá, eu não tenho dinheiro para comprar uma aliança. Compra mais baratinha, mas compre. Mas faça uma coisa decente, leva para sua esposa, não compra, chega lá e fala assim, comprei. Não, vai lá, compra com ela, deixa ela escolher se possível, né? Faz um jantar, põe no dedinho dela, fala o quanto você a ama, o quanto você está comprometida com ela. Eu tenho certeza que o seu casamento nunca mais será o mesmo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a tua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e dê uma manifestação de glória.